Há uns dias atrás a gente conversou com ele sobre o que seria a safrinha ou segunda safra, porque esse termo safrinha já está ultrapassado também. Agora o certo é segunda safra. A gente estava vendo um cenário um pouco de incerteza em função da condição climática, em função dos preços e também em função da insegurança jurídica que passa o nosso país nesse atual momento, né? Como já dizia Ulisses Guimarães, no Brasil até o passado é incerto. E é isso, então nós vamos abordar hoje, nesse episódio, sobre o que de fato aconteceu com a segunda safra do Brasil. E o nosso convidado de hoje ele é engenheiro agrônomo, com MBA em Marketing, CEO da Agromarket AGMK, consultoria em marketing específica para o agro e assessor técnico da FAEG. Nosso convidado aqui já é a terceira, ou quarta, ou quinta vez, então já pode pagar boleto nosso aqui também. Também já pode receber participação nos lucros. É o Leonardo Machado. E aí, Léo? Bom, Pedro. Bom demais, como é que você tá? Olha, tô bem. Agora eu tô querendo ficar sócio do Agro 2, né? Aí, ó, bora dividir umas contas aí, então. Porque, como se diz, é um prazer estar aqui, né? Todas as vezes, me sinto em casa. Obrigado. E toda vez o resultado é muito bom, né? A gente vê o público qualificado que nos procura, nos parabeniza. Então, é sempre bom estar aqui e falando da safrinha, né? Mostrando que a gente conversou naquela época, realmente a gente estava certo, né? Tudo que a gente discutiu lá. Foi em fevereiro ou março? Foi em fevereiro. Foi lá no plantio dela, né? Foi. A gente falou muito sobre isso e aí a gente tá vendo que tá se configurando aquele cenário que a gente preveu, né? Mostrando que a gente estava um pouco certo sobre tudo que tá acontecendo, né? Então os preços não tiveram grandes alterações, a produtividade em função do clima não foi das melhores, e bora pro próximo agora. Como a gente colocou, né? A gente já veio de uma safra com condições climáticas bastante adversas, né? A soja sofreu muito, tivemos baixa produtividade, uma quebra aí na safra, e a safrinha foi semeada nessa incerteza. A gente teve até um bom volume de chuvas até ali no final de abril, porém, maio, um mês totalmente seco, diferente dos outros anos. Outros anos a gente teve chuva em maio, até no começo de junho, que proporcionou uma boa produtividade. Esse ano, a gente teve esse problema, fazendo com que a gente tenha uma produtividade menor do que o ano passado. E os preços, como a gente colocou, né? Preços bastante pressionados, fazendo com que o produtor tenha uma margem bastante apertada aí na safrinha. Já vem na situação complicada na safra, né? E na safrinha, a situação ainda, o aperto continua. E aí a gente viu o grande crescimento das RJs, né? Dentro do agro, que é um movimento que não é tão comum, né? Assim, dentro do agro, né? Não. Geralmente o pessoal prorroga, negocia, mas chegou o ponto de ter que entrar com a RJ mesmo, né? Esse ponto, Pedro, é bastante interessante. O setor agropecuário, apesar do que como posso dizer, as pessoas que não conhecem e trabalham com preconceito, né? Seja pela ignorância, ou seja pelo lado errado, o setor agropecuário é marcado por alto volume de pagamentos em dia, né? Uma assiduidade nos pagamentos, um baixo índice de endividamento, como a gente percebe, nos seus custeios. E esse ano, por toda a dificuldade climática, toda a dificuldade de preço, foi necessário muitos produtores buscarem renegociação, né? E a gente teve essas questões da RJ. E é sempre bom colocar, né, que a RJ ela não deve ser utilizada de forma banalizada, né? Ela é um instrumento que está disponível no mercado, mas a gente sempre recomenda ao produtor que seja a última tentativa, porque ela causa um problema muito grave para esse produtor. A gente pode até falar um pouquinho depois dos problemas que causam para esse produtor. É mesmo? E causa um problema também para o setor, né? O setor ele acaba sofrendo com a desconfiança de investidores, acaba afugentando quem quer investir. E aí, quando a gente banaliza essa ferramenta, os prejuízos são maiores. E você acha que chegou no ponto que está meio banalizado já? Você acha que está muito exagerado? Acredito que muitos produtores, infelizmente, caíram aí no que muito advogado fala, né? Muitas vezes não sabendo, não conhecendo o setor, e vende a facilidade da RJ, e aí o produtor só vai ver a realidade disso lá para frente. Porque ele entende que depois que ele entra com a RJ, a dívida dele acabou. O que você acha que ele entende? Então, o que acontece, né? A RJ é um instrumento que faz com que o produtor busque uma renegociação mais longa com quem ele está em dívida aberta. Ele praticamente paralisa os seus débitos para poder negociar depois. E aí, o que acontece? A gente sempre fala o seguinte,
crédito é acreditar. A gente só empresta dinheiro para quem a gente acredita que vai ter sucesso e pagar a dívida que coloca. Num cenário onde que aquele produtor pega, faz um RJ, né, já tem esse instrumento, a pessoa que vai emprestar já acaba ficando mais na defensiva, né? Opa, eu vou emprestar para aquele produtor, ele já pediu RJ, como é que vai funcionar isso? Vai que ele pede de novo? Pois é. Porque ele ainda pode pedir de novo, né? Pode, mas ele vai ficar numa situação mais complicada. Então, ele acaba, no primeiro momento, às vezes tendo um resultado positivo, porque ele passa a não ter as dívidas pressionando ele nas suas contas, mas num médio e longo prazo, ele vai acabar saindo do mercado de crédito, tendo dificuldade de obter novos financiamentos. Então, por isso que a ferramenta ela não pode ser banalizada, porque acaba prejudicando todo o setor, né? E um ponto que a gente sempre recomenda, a gente sabe que muito produtor acompanha, né, esse podcast, que ele é bastante visto no setor produtivo, a gente sempre fala que o produtor, ele tem que... Metade do serviço do produtor é produzir, perfeito, hoje em dia. A outra metade é gerenciar seus riscos. Risco de mercado, né, que é o risco aí dos preços agropecuários, o risco de produção, que é o risco que causa as perdas produtivas, que ele utiliza o seguro rural, risco operacional na propriedade, o risco financeiro, que é o risco de crédito. Então, toda vez que ele for iniciar uma safra, ele tem que manter esses riscos gerenciados, né? Trabalhar com seguro, buscar as melhores fontes de crédito com taxas de juros menores, se proteger dos preços, né? Para que ele consiga, no final da safra, gerar o seu lucro, manter a sua atividade e ele tocar a bola para frente, né? Uhum. Então, a gente sabe que muitas das vezes não faz parte da rotina do produtor esse gerenciamento desses riscos, mas a gente sempre recomenda que ele faça o máximo para poder ser um bom gestor e trabalhar, que isso não atrapalhe a produção dele, né? Muitas das vezes aquele dificuldade de climática, dificuldade de crédito impacta na sua produção e gera todo o problema. E hoje o agricultor, eu acho que ele é um tipo de produtor, né? Porque a gente tem o agricultor e o pecuarista, né? E a gente também tem o que faz os dois juntos. Mas eu vejo que o agricultor, ele é um cara mais profissional, né, Leonardo? Ele é mais organizado, né? Porque a atividade dele tem muito mais risco do que a pecuária. Eu tenho uma teoria para isso, tá? A agricultura, o resultado, tanto prejuízo quanto lucro, é direto. Então, vamos pegar um agricultor que começa agora, né? Estamos aqui no meio do ano, ele começa agora a planejar a sua safra. Então, ele começa a comprar os insumos, buscar o crédito, fazer o seu planejamento. Em outubro, ele começa a plantar a safra. Colhe em fevereiro, né? Já vende a sua safra, faz a sua safrinha para colher agora também em maio e junho. Nesse período, ele já viu quanto que ele vai ter de lucro, quanto que ele vai ter de prejuízo. E aí ele já começa a sentir ou a corda no pescoço ou o bom de ter uma lucratividade. Uhum. A pecuária não, né? A pecuária, se você é um produtor de ciclo completo, por exemplo, você faz ali a cria, né? Faz a inseminação, meses de gestação, ou a novilha, depois faz a engorda, faz a recria, né? Depois faz a engorda. Então é um período longo, né? 3 anos para você ver. E ele vai ciclando, né? O dinheiro que ele pega com a venda do seu gado, ele já compra outro e vai investindo. E muitas vezes você não sente, né? Você só sente mesmo quando a água tá no nariz, né? Então, isso força muitas das vezes o agricultor a ser mais empresarial. Mas tá mudando. E o pecuarista também tem aquele negócio, né? Às vezes ele precisou de um dinheirinho, ele vai lá dar uma liquidada num pedaço do rebanho, levanta o capital ali rapidão. Agora o agricultor não, ele tem que esperar a época certa, ele tem que plantar, ele tem que colher. Então, se ele não tiver uma previsibilidade maior e organização do caixa, ele tá lascado, né? Perfeito. Mas tá mudando. A gente vê muitos pecuaristas hoje administrando seus números, né? Administrando sua gestão da propriedade. Na verdade, Pedro, é aquela história, né? A empresa rural é uma empresa como qualquer outra, né? Fato. Só porque tributariamente permite ser pessoa física, não quer dizer que a gente não tem que administrar ela como se fosse uma PJ. Tem que se administrar como se fosse uma PJ. E isso, cada vez mais, a gente vê o pecuarista se profissionalizando, né? E observando que, se ele melhorar em pastagem, ele consegue ter uma lotação melhor, que vai gerar uma receita melhor na venda dos seus animais. Então, a gente percebe que isso está acontecendo também. E é importante. Essa gestão de administrar uma propriedade como empresa, ela é fundamental para o produtor continuar produzindo e continuar tendo lucro. Uhum. De novo, o recado que a gente sempre passa, né? Produzir é metade do trabalho do produtor. A outra metade é gerenciar seus riscos.
E o produtor, você acha também que ele fica muito refém da parte comercial da produção? Porque commodity é commodity. Mas ele tem como ter estratégias para melhorar a venda, não tem? Tem bastante. A gente sempre... Eu não sei se vocês viram um meme, né? Que é de um história em quadrinho de um super-herói tendo que apertar 2 botões, assim, ele tem que apertar um ou outro, né? Que ele faz assim, né? Isso, exato. Já vi. Eu faço essa visão de um produtor rural. O primeiro botão é os pontos que ele não controla. Que é o quê? Preço, clima, essas questões e importantes para tomar de decisão dele, né? Demais. Isso ele não controla. E é o que muitas das vezes ele é compelido a ficar apertando ali, se preocupando. As coisas que ele controla, que é o outro botão, custo, fluxo de caixa, gestão das suas propriedades, não faz parte da rotina dele. Então ele fica naquilo, né? Nossa, vou focar nisso que não faz parte da minha rotina ou vou focar nisso que eu não domino? E quando ele começa a passar aquele outro botão que é da rotina dele, ele vai ver que tomar decisões no outro ponto é muito mais simples. Para exemplificar, né? É um assunto muito legal esse, né, gente? Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando eu sei meu custo de produção, e, por exemplo, o meu custo de produção hoje de soja é R$90 a saca. E aí ele pega e vê um preço no mercado de 110. Se ele não tem nem referência do preço de custo de produção, esse 110 se torna muito nebuloso, né? É um bom preço ou um ruim preço? Apertado ou não? Vai ser um bom preço se o preço cair. Vai ser um ruim preço se o preço subir. E, na verdade, quando ele tem a comparação do custo, opa, eu tenho um custo de 90, estou vendendo a 110, estou ganhando R$20 de lucro, né? Opa, se eu comparar o quanto que eu estou tirando de rentabilidade, está me dando aqui uns 25% de rentabilidade. Tá vendo como a tomada de decisão fica muito mais tranquila, respira mais, não, tá bom, tal. Então, acho que é muito nisso, né? Quando o produtor ele consegue ter suas contas na ponta do lápis, quando ele consegue administrar, as tomadas de decisões se tornam muito mais fáceis, né? No mesmo ambiente onde ele não controla. Perfeito. Pois a gente gravou um podcast aqui recente mesmo com o Donovan Maia. Donovan. Figurinha repetida, né? Não, mas uma pessoa excelente altamente profissional capacitado. E altamente capacitado. Ele falou que ele orienta, inclusive, muitos produtores a terem um setor comercial dentro da fazenda para melhorar as estratégias comerciais de venda, porque o produtor é aquele cara, né? Quando vai vender, pergunta quanto você paga, quando vai comprar, pergunta quanto que é. Só a fala de um ditado americano, né? Que diz que o produtor, ele recebe o preço que lhe é dado e paga o preço que lhe é pedido, né? Ele não consegue controlar o preço do seu produto, mas ele sempre vai ser refém do preço da compra dos seus insumos, né? Porque já o mercado é ali. Então, com certeza, ele vai ficar exprimido nessa situação. E aí, quando ele tem, como o Dono falou, que eu concordo plenamente com ele, 100%, ele tem uma inteligência comercial, ele consegue comercializar bem e comprar bem também, né? Olha como é que essa situação de demanda de mercado é complicada também na compra. Nesse momento, dólar subindo. 5,40, né? Vai levar consigo o preço dos fertilizantes. Será que não é o momento de eu adiantar minhas compras? Mas só adiantar as compras talvez não é o melhor momento. É adiantar as compras e já travar o preço do produto que você... referente à sua compra, né? O que a gente fala, fazer aquela relação de troca, né? E aí você consegue administrar bem isso aí é gestão comercial. E ver dentro da sua realidade se aquele número faz sentido para você, né? Porque aí vai a tarefinha de casa de cada um que tem que ser feita, né? Uhum. Porque a gente também já fez alguns episódios aqui falando sobre os heads, o call, a put, né? Isso. Esses assuntos, então, aí a gente tem lá o strike, que é o preço-alvo. Só que para você ter um preço-alvo, você tem que saber o seu custo de produção, porque não adianta nada. Igual você falou, 110 a saca, beleza. Paga a conta? Não paga? Peraí. Uhum. E a agricultura não permite, né? Não permite. Essa rifa, né? Não pode ir na loucura, né? E é onde muitos aventureiros acabam enfiando os pés pelas mãos. Porque um tombo de agricultura, né? Ou seja, você plantou, deu ferro lá. Cara, eu acho que não tem outro negócio que você vai conseguir fazer para recuperar esse tombo, que a não ser a agricultura de novo. Não ser agricultura de novo. Não é? Perfeito. Tanto que o Senar, né, fazendo um pouquinho da propaganda do Senar aqui, ele tem um curso que é chamado Campo Futuro. É muito interessante que é um curso que está chamando a atenção muito da academia, né? Tem muitos estudantes de agronomia veterinária fazendo esse curso, que é um ponto importante, né? E o primeiro módulo dele, são 3 módulos, o primeiro módulo dele é custo de produção. Por quê? Porque como é que eu vou gerenciar preço se eu não sei custo? Né? Como é que eu vou fazer uma put, uma call? Como é que eu vou posicionar no mercado futuro?
fazer uma troca com a trade ou com a revenda se eu não sei o meu custo? Então, o primeiro módulo sempre é o custo. O custo de produção é a chave, né? Tem que fazer parte da rotina do produtor, né? Esse 50% que é administrar seus riscos, a gestão comercial, a gestão financeira, tudo que se trata administrativamente desse produtor. Léo, e assim, a gente viveu, né, há uns 2 anos atrás, um momento de euforia no mercado, né? Porque a gente viu soja batendo a R$ 180 a saca. Uhum. E aí teve gente que achou que ia ficar pra sempre, né? E foi lá e fez negócio, travou negócios que até hoje às vezes eles estão pagando. Uhum. Que na época, vamos supor, ele tirou em soja lá, sei lá, 1.000 sacos de soja. E hoje esses 1.000 viraram 2.000 sacos, né? Principalmente pessoas que fizeram muita dívida em dólar. Esse que é o principal risco, né? Então, pessoas que fizeram a dívida em soja, mas soja a valor de dólar. É o que acontece, a soja em dólar está caindo e o câmbio está subindo, né? Olha que situação complicada. Ficou complicado, hein? E aí é o que muitas vezes a gente fala. Fez uma dívida em dólar, trabalha hedge, não deixa de ficar sem estar redeado no dólar, né? Porque é um problema grave, é uma situação que aperta demais o produtor. E o que você colocou, a gente vem... As duas primeiras, se a gente fazer um recorte da safra 18 e 19, 19 e 20, eram safras de rentabilidades apertadas, antes de Covid. 20, 21, 21, 22 foram safras de altíssima rentabilidade. Né? 30, 40% de retorno, né? Nossa, muitas vezes. Muita coisa. Se você pensar na safra 21, 20, 21, o custo de produção ali do produtor era R$60 a saca, e muitos venderam acima de 110, 120, quase 100% de lucro, né? É uma atividade altamente produtiva. E aí aumentaram os investimentos. E naquele momento não estava errado. O problema é que vira o ciclo, né? Hoje a gente volta na mesma rentabilidade que a gente tinha nos anos pré-Covid, porém a brincadeira é muito mais cara. Se o custo lá era 50, hoje é 100, né? E eu preciso pagar os investimentos que eu fiz. A minha empresa rural, ela tem que pagar os investimentos. E esse mercado, ele vai se autorregular, assim, porque a atividade não pode acabar, né, Léo? Mas ficar... Você acha que chega num ponto, às vezes, de ficar insustentável a operação do agricultor? Então, o que acontece? O mercado ele é soberano. Ele trabalha as relações oferta e demanda para precificar... Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Acontece que, no ano passado, a gente vem de um cenário onde que os Estados Unidos produziu bem, soja, né? E milho também. A Argentina produziu bem e o Brasil quebrou, mas não quebrou tanto quanto era esperado, né? A gente ia produzir 165 milhões de toneladas, não vamos produzir aí 148, 149. 10%. Exato. E o mundo, então, está produzindo mais do que está consumindo. Os estoques estão aumentando. Na safra 24, 25, né, que é a próxima, que os americanos já estão plantando, até agora está correndo tudo bem lá. Se repetir o quadro, né, a gente produzir bem aqui e a Argentina produzir bem, podemos dizer que é um terceiro ano aumento. E aí o que acontece? Os preços vêm caindo. Tem um momento que vai chegar uma situação onde que, infelizmente, a área vai começar a não crescer, porque ninguém faz investimento com a corda no pescoço, né? E aí o consumo continua subindo, aí o mercado volta a se regular. Então tudo é ciclo. A gente sempre fala, a gente vive ciclos na agricultura. Ciclos de alta e ciclos de baixa. Saímos de um ciclo de altas, né? Por causa de toda a questão Covid. E agora a gente está entrando no ciclo de baixa e uma hora ou outra ele vai voltar. Mas é importante, Pedro, uma coisa que eu sempre falo também com o produtor. Oportunidades vão aparecer. O mercado ele não é linear. Ele é como se fosse aquele batimento cardíaco, né? Ele sobe e baixa. É tentar aproveitar ao máximo as situações de alta, né? Pagando seus custos e fazendo sua média legal. Nenhum produtor acerta o olho da mosca. Ah, não, vendi toda a minha produção pelo menor preço da saca. Esquece. Você tem que fazer uma média legal. Paga as contas primeiro, depois você especula. E não precisa colocar todos os ovos numa única cesta, né? Fecha um pouquinho aqui, espera mais um pouquinho. Se tem capacidade de armazenar, armazena. Porque a gente sabe que depois da colheita que os preços estão melhores. Então, estratégia comercial. É muitas vezes a melhor estratégia que o produtor tem. Perfeito. E assim, e na agricultura, né, Leonardo, a gente tem uma atividade de muita alavancagem, né? Então, assim, um ano que esse produtor não tem aquele ganho daquele giro, ele compromete muito o ano da frente, né? Uhum. E o produtor tem que trabalhar para ter essa visão meio que
além do alcance, né? Da espada justiceira do Lion, do Thundercats. Porque ele não pode deixar a roda parar de girar, né? Não pode. É uma terceira característica importante do setor, né? O primeiro a gente não sabe o preço, o segundo, a gente depende muito do clima, e o terceiro, o capital investido numa propriedade rural é muito maior do que qualquer outra atividade. Um agricultor médio, né? Se eu for fazer uma aliança, né, com industrial, um comércio médio, ele tem que investir muito para poder produzir. Para começar. Para começar, né? Terra, imagina, se você pegar 200 hectares de terra, Nossa. Não é um grande produtor, né? A média de área de soja no estado é 500 hectares. Vamos pegar 200, está abaixo da média. Se ele for plantar na região ali de Rio Verde, cada hectare de Rio Verde é 100 mil reais. Então, só ia 20 milhões que ele precisa só para poder comprar. Máquina, implemento, estrutura, sem capital de giro. E aí vem o capital de giro. Quantos anos serão necessários para ele recuperar esse dinheiro? Pois né? Olha aí, né? E aí ele entra tudo nisso. Então, ele tem que ter capital de giro todo ano para tocar a sua atividade, produzir lucro, para compensar o investimento que ele fez. Lógico que a terra valoriza, né? Já dizia meu avô, quem mexe com terra não erra, né? Não, ela valoriza, mas ela não é um instrumento líquido, né? Não tem liquidez. Perfeito. Muito bem observado. O produtor é aquele negócio assim, ele é rico, mas ele é pobre, né? Ou seja, ele é rico porque ele tem patrimônio, mas ele é pobre porque ele não tem liquidez. Porque assim, vender uma fazenda de 200 hectares... Não é de um dia para outro. outro. Não é assim, às vezes leva anos. Perfeito. Né? E aí aquela dívida tá crescendo, aquele negócio ali foi andando e até o arrendamento hoje não é algo seguro mais como estava, né? E aí ele precisa de capital de giro. Ele precisa fazer o quê? Alavancagem no crédito rural, que é o risco financeiro, né? Aí muitas das vezes, você pergunta pro produtor, quanto você tá fazendo o quê? Não, tô fazendo troca, né? Eu tô custeando, pegando crédito com barter, com a troca. Qual que é a taxa de juros desse barter que você tá observando? Ele dá uma travada, né? Dá aquela bugada, né? Porque muitas vezes não consegue pegar. E deixar uma dica, né? Como que o produtor pode calcular a taxa de juros da sua troca? Compara o preço do insumo na troca e o preço à vista. Ele vai ter uma diferença, né? E essa diferença é o juros que está pagando. E aí você vai chegar à situação que muitas das vezes os juros no barter, não estou dizendo todos, tá? Não é uma verdade, mas na maioria das vezes os juros do barter é maior do que os juros bancários. Aí não seria melhor eu ter uma estratégia de tentar buscar no banco um financiamento e comprar à vista meus insumos? Então, isso é gestão de risco financeiro, gestão da taxa de juros, né? E taxa de juros impacta em custo de produção, né? Quanto maior meus juros, mais vai ser meu custo. Então, é aquela questão, né? É ter essa gestão na ponta do lápis. Bacana. E aí, Léo, a gente entra na questão da insegurança jurídica também, né? Que agora, recentemente, a gente teve ficava naquele negócio, né? Da revogação dos créditos de PIS, COFINS, ICMS, não sei o quê. E aí a trade paralisou, o negócio paralisou. Né? O que você viu disso aí que você pode trazer para a turma? Isso é perverso para o empreendedor, né? E o produtor rural é um empreendedor. Pesadelo, né? O produtor rural é um empreendedor. Todo ano ele inicia sua safra com a incerteza E aí vem essa insegurança jurídica, né? Para quem está em casa, né, nos acompanhando, ter uma ideia do que é segurança jurídica, tem uma situação que um economista famoso colocou, né? Você imagina que você está jogando basquete, né? Tá lá quicando a bola, tá com a mão na bola, aí de repente o juiz apita, fala que não é mais basquete, é futebol, e você tá com a mão na bola, é pênalti contra você. Boa. Isso é empreender no Brasil. Perfeito. Isso é insegurança jurídica. E foi exatamente o que está acontecendo. No meio da safra, eu comercializando, as trades, que são as empresas que exportam, elas aproveitam o crédito PIS/COFINS, né? Porque é a Lei Candir, você é isento desses impostos para exportação. Então, ela aproveita esses créditos para tornar a operação ainda muito mais rentável para elas. Aí chega um momento que você não pode mais reaproveitar esse crédito no meio da safra. No meio da safra. Já rodou tudo. Aí que as empresas falam, parou. Ninguém compra mais nada. O que acontece com o preço? Vai lá para baixo, num período da safra. Então, você vê como que a insegurança jurídica afeta o empreendedor? Como quem está em casa pode perceber, né? Que é a mesma coisa que eu estou quicando ali a bola, né? Ou seja, eu posso aproveitar crédito, aí de repente o juiz apita, que na verdade é o desgoverno federal, né? Desculpa aqui pela fala, mas é o desgoverno federal. Aqui não tem papas na língua, nem lado aqui. Nosso lado é o lado do produtor. Exato. Desgoverno, né? Que chega e não vai ter mais crédito, né? Agora você se vira para pagar esses impostos.
Então, acaba afetando demais o produtor, né? E é coisas que ele não consegue controlar. E é um governo que gasta muito, né? Então a sanha arrecadatória dele tá caçando aonde der pra pegar, ele vai pegar, né? E gasta mal, né? A gente viu esses leilões do arroz, né? Trazer alguns números, né? Para que a gente possa perceber. Arrosgate, né? Já vi que agora vai ser o Arrosgate. Só pra, de novo, o pessoal acompanhar, perceber. No ano passado, o Brasil produziu 10,4 milhões de toneladas de arroz. Sem essa questão do Rio Grande do Sul, ano passado. Esse ano, a expectativa inicial era produzir quase 11 milhões de toneladas. O preço do arroz estava alto. Produtores investiram e produziram. Com a quebra, até o momento que foi contabilizado, a produção vai ser de 11,3. Com a quebra ainda? Com a quebra. A perda, porque assim, 70% já tinha sido colhido. Então percebam que, se a gente comparar com o ano passado, a gente tem uma redução de 100 mil toneladas de arroz, que não é nada. O abastecimento está coberto. Tá coberto. Então, se ele, em vez dele pegar o dinheiro de leilões comprando um arroz que não é necessário, porque a gente tem aqui dentro, por que não pega esse dinheiro e auxilia, por exemplo, a logística, né? Não, tá difícil, a gente não tem estrada. Comércios do Rio Grande do Sul, vou te dar dinheiro para vocês facilitarem a logística de mandar esse arroz para São Paulo, para Minas. Tá vendo? Como que um dia vai gastar bem menos do que... Só conversar, né? Mas é aquela questão, as tomadas de decisão. É o gastar errado, né? É o gastar errado. Acho que não é o gastar errado, Leonardo. Acho que é tipo... Alguém tem que estar ganhando ali, né? Infelizmente é isso, né? O custo Brasil, né? Esse é o custo Brasil, é a realidade. Temos tudo para dar certo, né? A gente é autossuficiente, não temos problema nenhum com esse tipo de sustentar o nosso consumo aqui, né? A gente é autossuficiente, tranquilo. E a gente tá aí comprando arroz, que a gente não sabe de onde que vai vir, né? Se vai vir um arroz tailandês, indiano, a gente não sabe o que foi produzido lá. E acaba fazendo com que a gente tenha problemas do nosso produtor aqui. Imagina, tá, gente? É um produtor que já está afetado pela chuva, é um produtor que muitas das vezes não vai conseguir pagar suas contas porque sofreu com o intempério climático, e aí ele vai ver ainda seu produto reduzir de preço por causa de uma irresponsabilidade, uma política pouco mal feita. É o que a gente fala. É o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. E aí, Léo, pegando aí já para esse ano, então agora a gente já passou o temido 30 do 4, né? Que é 30 do 5 também. Que é quando o produtor de fato vira o ano, né? Uhum. Que a maioria dos compromissos dos produtores são realizados nessa época, né? Ou seja, ele vai pagar as pendências do ano anterior e começa uma nova safra, né? Que a gente considera a partir de agora. Uhum. E o que você vê de expectativa para esse ano? O que você acha que vai vir pela frente aí? Então, o primeiro ponto agora de uma virada de safra, como você bem colocou, é o passivo que a gente vem do ano anterior. Primeira coisa que analisa, né? Infelizmente, esse passivo vai ser muito alto, né? Muitas prorrogações, como a gente já discutimos aqui, né? O dinheiro público sendo usado para socorrer o Rio Grande do Sul, para socorrer esses passivos de prorrogação. Então, a gente sabe que para a próxima safra, além desse passivo, a gente deve ter menos recurso para crédito oficial, né? Dos juros do crédito rural, que deve ser lançado agora. Então, a gente espera que o governo tenha a sensibilidade de não fazer muitos cortes na questão de crédito para o produtor. E aí a gente já começa a pensar nisso. E a gente começa a trabalhar o terceiro, né? Os custos de produção, né? Como vai ser os custos de produção nessa próxima safra? O que a gente está percebendo, que está sendo apontado, é um custo ligeiramente maior, né? Nesse momento. Porque a gente tem o preço aí de potássio, né? Vamos dizer os fertilizantes. Potássio está um pouco menor, uma relação de troca muito boa. Agora, os nitrogenados, os fosfatados estão acima do que era no ano passado e pode puxar para cima esses preços, né? Sementes, a gente sabe que o mercado de sementes ele vem muito de grão do ano anterior, então ele deve ser um mercado que não deve crescer muito o preço da semente. Os defensivos, por causa do dólar, devem subir. Então a gente vê um custo de produção um pouco maior. E se a gente não tiver uma melhora de preço, a gente vai ter uma nova safra, de novo, com um cenário de rentabilidade mais apertado do que nos últimos anos. E aí bate muito no que a gente está colocando de rentabilidade. Então, os primeiros indicativos da próxima safra são esses. Custo de produção maior, um pouquinho, uma dificuldade talvez em crédito, pouco dinheiro para financiamento. Então, é um cenário bastante complicado que a gente vê nesse momento. Esperamos
que mudem, né? Esperamos que eu possa voltar daqui na safra, né? Lá para setembro, outubro, né? A gente, não, aquele cenário que a gente colocou, infelizmente, retrocedeu e a gente tem uma situação complicada. Mas é aquele negócio, né? Sonhe com o melhor, mas aposte e trabalhe já com o pior cenário para você não se assustar lá na frente, né? Perfeito. E aí, a gente, todo ano, né, na Tecnoshow, o governo aproveita do evento para poder anunciar o Plano Safra, né? E esse ano o governo não quis ir lá na Tecnoshow para divulgar o que é o planejamento aí do Plano Safra para esse ano, né? Não sei por que ele não quis ir lá, né? Enfim, o que será, né? Não, uma coisa, Mas né? acho que parece que tinha uma expectativa de 300 bilhões de reais, né, para esse ano. Mas também a gente está vendo um crescimento grande do crédito privado dentro do agro, né? Tem os fiagros que estão entrando com força. E isso também já demonstra que o setor financeiro também está otimista, né, Leonardo? Não é só pessimismo, né? Não é só pessimismo. É porque é aquela questão, né? Se a gente pegar o investidor internacional, por exemplo, né? Vamos pegar o investidor do Oriente Médio que quer investir pesado no Brasil. Porque ele olha para a China com problema, né, econômico. Olha para a Índia tudo é muito caro na Índia. O país emergente que pode dar uma maior rentabilidade para ele, o único que está livre de tudo. Desculpa, você olha para a Rússia, guerra, né? Onde você vai olhar? Brasil, né? América do Sul, né? E aí você quer investir no Brasil. E aí ele fala, poxa, qual que é o setor melhor no Brasil? É o agro. E aí muito, muito dinheiro entrando. Por isso que a gente retorna até aquele começo que a gente colocou. Aí quando você tem um ambiente de alto índice de recuperação judicial, né? Esse investidor o agro tá bom, mas tá muito recuperação judicial. Não vamos investir nele lá, não. Por isso que a gente tem que ter feito com muita cautela. E cresce, né? Esses investimentos. Não só em fiagros, né? Que são importantes. Mas a gente vê muitas empresas fazendo o CRA, né? Que é uma forma de captação de recursos, né? De recebíveis. LCA, apesar da mudança recente que o governo proporcionou de aumentando o período de carência, né? Afugenta um pouco o produtor, mas não tira esse ímpeto do investidor. E olha que legal, vamos falar em números, né? Se eu pegar o que foi investido na safra 22-23 de crédito rural, foi investido em torno de 260, 280 bilhões de reais. Só de LCA, que foram captados pelo setor financeiro, esse valor ultrapassa 420. Olha aí. Então, olha como é que tem muito mais dinheiro entrando na praça do lado financeiro, né? Os Faria Limers. Do que no próprio crédito rural. Então, favorece também. Só que é sempre a mesma recomendação, né? Produtor que vai trabalhar nesse crédito privado, atenção, ciência, conta na ponta do lápis, gestão eficiente para não ter problemas lá na frente. E planejamento, né? Fundamental. Capacidade de pagamento, entender, né? Que tarefa de casa, né? Bem feita que tem que ser feita. O mínimo, tá? Que a gente sempre coloca, recomendação. Domine seu fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? O momento que eu vou receber e qual o momento que eu tenho que pagar. Para que não chegar no momento de pagar eu não ter o dinheiro, né? Fluxo de caixa. Custo de produção, fundamental, né? Para saber como que é isso. E aí começa a sua gestão operacional de forma eficiente. Então, trabalhando essas três aí, você já está aí com meio caminho andado para você fazer uma boa atividade produtiva. Perfeito. E ficou faltando algum ponto, Léo, que a gente tinha que levantar? Não, acho que é só mesmo assim uma preocupação nossa grande do setor, né? A gente falando da safra que vem, para mostrar como que a gente tem que sempre estar próximo do setor agropecuário, né? Não deixando que ele seja abandonado. A gente está muito preocupado de ser uma das primeiras safras que a área de soja não cresça no Brasil, né? Então a gente vem desde os anos anteriores sempre crescendo. E por situações complicadas de preço, falta de políticas públicas, falta de seguro, a gente pode ter um ano que possivelmente a safra que vem tem a área não cresça, que é muito ruim, né? Lembrando, crescimento de área é crescimento de produção, crescimento na cadeia produtiva, no transporte, no supermercado, no restaurante, na cidadezinha pequena, né? Quando você não cresce... Então, esperamos que mude. Esperamos que volte tudo do lado positivo aí. A gente possa trazer boas notícias aqui. Mas é cíclico. É cíclico. Uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo. O importante é que tá vivo e tá girando. Perfeito. Só não tem jeito pra morte. O resto a gente resolve. Prorroga, negocia, organiza, né? E o importante é tá vivo.
Então é isso aí. Obrigado você que acompanhou nosso episódio, Léo, mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado você pela presença aí, sempre pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre os assuntos. É sempre um prazer. Me sinto em casa aqui, né? E tô quase tornando sócio. Mande aí, comente ali onde que você tá acompanhando, né? Inscreve no canal. Coloca lá a hashtag Leonardo Sócio, que aí a gente vai estar sempre junto. Boa. E qual que é o seu Instagram, Léo? Meu Instagram é leonardo.machado.9208. Boa. Acompanhem lá, me sigam lá no Instagram, para que a gente tenha presente aqui. Tamo junto. O nosso é @portalagro2. Segue aí tanto no Instagram quanto no TikTok. Também o nosso portal de notícias, www.agro2.com.br, onde a gente traz notícias de última hora, inclusive as cotações dos preços, para você ficar por dentro aí, para não fazer negócio mal feito. Fechou? Valeu, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.